Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, espero que todos estejam muito bem. Canal Bets e Tips na área aqui, mais uma vez, passando para deixar os palpites dessa quinta-feira, dia 24 de 8. Quinta-feira que não temos muitos jogos, no entanto temos algumas partidas importantes. Temos a partida do Fluminense, válida pela primeira perna das quartas de final da Libertadores. Também temos o São Paulo que vai até o Equador enfrentar a LDU pelas quartas de final da Sul-Americana. E temos também rodada final das qualificações para a Liga Europa, logicamente na Europa. Além de um jogo do Campeonato da Arábia Saudita para completar nossa grade do dia. E antes de mais nada, gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui diariamente acompanhando nosso material. Sou muito grato a todos vocês. E de antemão também já peço que caso curtam o nosso material, deixe o like, deixe o follow, isso é bastante importante para nós, nos ajuda muito. Mas como já é habitual nosso, prática diária, vamos ao nosso resumo do dia. Terça-feira em que nós deixamos 6 palpites, tivemos 4 greens e 2 reds. O primeiro red foi no jogo da qualificação para a Champions League, do Rakow da Polônia contra o Copenhagen da Dinamarca. Quando o Copenhagen abriu o placar logo no início do jogo, eu acreditei que esse over e meio ia bater tranquilamente, porque o Rakow precisava se abrir para fazer o resultado, tentar reverter o placar em casa e abrir espaços para o Copenhagen, e realmente foi isso que abriu. O jogo foi muito mais movimentado, tivemos várias oportunidades, mas o gol acabou não saindo, mesmo com a pressão do Rakow. E o segundo head que tivemos foi no jogo do Bolívar contra o Internacional, mais um jogo com a dinâmica semelhante. O Inter abriu o placar no primeiro tempo, e isso fez com que o Bolívar tentasse abrir um pouco mais, gerando espaço para o contra-ataque do Colorado. O time do Bolívar teve várias chances de gol, teve 2 bolas na trave, muitas bolas cruzadas na área, muitas chances em jogada aérea, mas esse gol também não saiu e infelizmente não bateu o nosso over 1,5. De resto, as entradas bateram até com alguma tranquilidade. O jogo do Corinthians, botamos o under 2,5, daria para fazer uma entrada simples e também cravamos com alguma tranquilidade. O Corinthians até perdeu algumas chances para ampliar o placar, mas 1-0 ficou de bom tamanho, ainda mais pela nossa aposta. Como foi um dia com uma grade curta, com poucos jogos, tivemos algumas oportunidades e foi um dia razoável para bom. E antes dos palpites, eu quero lembrá-los novamente, como a gente faz todos os dias aqui, que nossas análises são opiniões pessoais, opiniões individuais, onde a gente usa a nossa base de estatísticas para encontrar evento com altas probabilidades de acontecer com base em estatísticas, e a gente alia isso ao feeling do futebol, ao momento das equipes, e a gente cria nosso material, cria nossos vídeos, e caso concordem com as nossas análises, fiquem à vontade, montem seus próprios bilhetes e boa sorte para todos nós. E outro recadinho também que é sempre importante a gente falar diariamente: tomem cuidado com as apostas não existe mágica, não existe milagre, não existe enriquecimento rápido, não existe, tomem muito cuidado com isso. Tenham muita responsabilidade, joguem e apostem aquilo somente que possam perder. Dito isso, vamos aos nossos palpites dessa quinta-feira, dia 24 de 8. Iniciando a grade do dia, qualificação, rodada final da Europa League, o Häcken da Suécia recebe o Aberdeen da Escócia no jogo de ida. Aqui nós temos a tendência de um bom duelo, um bom jogo. O Häcken de certa forma é um pouco favorito, principalmente pelo fato de jogar em casa, mas esses jogos de qualificações da Europa League têm nos trazido muitas surpresas. Então aqui eu acho mais seguro entrarmos no mercado de gols. Nos últimos 5 jogos em casa, o Häcken bateu o over 1,5 em todos eles, bateu o over 3,5 em 4 dos últimos 5. Isso é um número impressionante, uma média muito alta de gols. O time marcou gols em todos os jogos, tomou gol em 3 dos últimos 5. Já o Aberdeen fora de casa bateu o over em 4 dos últimos 5 jogos, também é uma marca bem interessante. E juntando esse retrospecto recente que nos leva a crer que será um jogo de gols, nós temos o fato de que é um jogo eliminatório, que o Häcken tem que fazer a vantagem em casa para poder jogar de uma maneira mais confortável na Escócia. E tem time para isso, para enfrentar o Aberdeen de uma maneira mais ofensiva. Então aqui nós vamos operar no mercado de gols, aqui nós vamos de over 1,5. Às 15 horas, seguindo na rodada final de qualificação para a Europa League, o Ludogorets da Bulgária enfrenta o Ajax da Holanda. Aqui claramente o Ajax é favorito para levar a melhor depois dos 2 confrontos dessa eliminatória. É um time muito maior, é um time com um investimento muito maior, muito mais técnico. No entanto, na primeira partida fora de casa temos a tendência de um jogo equilibrado. O Ludogorets é uma equipe muito ofensiva. Logicamente que no jogo da volta eu tendo a buscar algo a favor do Ajax, mas nesse jogo eu prefiro ter um pouco mais de cautela e operar no mercado de gols.
O Docoretes em casa vem de 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, bateu o over 1,5 em todos eles, bateu o over 2,5 em 4 dos últimos 5. O time marcou gols em todos esses últimos 5 jogos em casa. E o Ajax não vem fazendo uma campanha interessante fora de casa nos últimos 5 jogos, foram 4 derrotas e um empate. Ou seja, esse favoritismo todo do Ajax a gente vai guardar para a partida de volta. No mercado de gols, o Ajax bateu o over 2,5 em todos os últimos 5 jogos, marcou gols em 4 dos últimos 5, tomou gols em todos os 5, então tendência de jogo para gols, ainda mais com o fato de ser uma partida eliminatória e considerando o fato que são duas equipes que jogam de maneira extremamente ofensiva, que nós vamos arriscar um pouquinho mais, aqui nós vamos de over 2,5. Às 15 horas, Campeonato da Arábia Saudita, o Al-Ettifaq recebe o Al-Khalij. O Al-Ettifaq é mais um dos times árabes que recebeu um aporte do governo, lógico que não foi na mesma escala dos outros 3, mas ainda assim fez algumas boas contratações. Contratou o Henderson do Liverpool, contratou o Dembele do Lyon, centroavante. Nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Saudita, o time ganhou as 2 partidas, inclusive ganhou do time do Cristiano Ronaldo. Já o Al-Khalij veio mal nas 2 primeiras rodadas, perdeu as 2 partidas, já está no final da tabela. Então aqui nós temos um favoritismo bem claro para o time da casa e as odds estão até interessantes. Eu particularmente achei que as odds seriam um pouco menores. Nesse momento estão pagando em torno de 1,60, então eu acho uma entrada segura e bem interessante e com uma odd legal. Então aqui eu vou de casa vence. Às 15h30, mais uma qualificação para a Europa League. O Slovan Bratislava da Eslováquia recebe o Aris do Chipre. Aqui teoricamente nós temos um dos duelos mais fracos dessa fase, desse playoff. No entanto, são duas equipes que se equivalem, então temos a tendência de um jogo equilibrado. Difícil apontar um favorito, então não vamos fazer entrada a favor de alguém, vamos operar no mercado de gols. Nos últimos 5 jogos em casa, o Slovan Bratislava bateu o over 1,5 em todos os últimos 5. Tivemos ambas marcam em todos os últimos 5, ou seja, temos uma tendência de jogo para gols, jogo aberto. Já o Aris nos últimos 5 jogos como visitante também bateu o over 1,5 em todos esses jogos, tomou gol em todos esses jogos. Então, somando o retrospecto recente das duas equipes, que são jogos com uma média de gols bem alta, com o fato de ser uma partida eliminatória em que o Slovan Bratislava vai precisar fazer o placar jogando sob seus domínios, aqui nós vamos entrar no mercado de gols, aqui nós vamos de over 1,5. Às 16 horas, mais um duelo pela qualificação da Europa League. O Olympiacos da Grécia recebe o Kukarik da Sérvia. Aqui é um duelo que temos um favorito bem claro. O Olympiacos tem uma equipe muito maior, muito mais tradicional, com investimento muito maior. O time acabou de contratar o Gustavo Scarpa, que há 2 anos atrás foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Isso é uma adição bem grande ao elenco do time da Grécia. O time jogando em casa nas últimas 4 partidas teve 4 vitórias e apenas um empate. E por mais que o Kukarik não tenha um desempenho ruim fora de casa, nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. É uma diferença de nível bem considerável. O Olympiacos, além de tudo, ainda joga com a favor da sua torcida, joga em casa, tem a tendência de fazer um bom resultado. Aqui não vamos inventar, apesar de as odds estarem baixas, é o suficiente para montar um bilhete. A odd do over 1,5 também está bem semelhante, então aqui nós vamos seguir esse favoritismo do Olympiacos e vamos de casa vence. Às 19 horas chegamos à América do Sul, primeira partida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O LDU de Quito recebe o São Paulo. Aqui mais um jogo que temos a tendência de uma boa partida, são duas equipes boas. A LDU, apesar de perder um pouco do protagonismo do Equador nos últimos anos para o Independiente Del Valle, ainda assim é uma equipe bem estruturada. O São Paulo vem fazendo um ano bem interessante, é finalista da Copa do Brasil, vem chegando bem na Sul-Americana. Difícil apontar um favorito na partida da volta, provavelmente, dependendo do resultado dessa partida, faremos uma entrada a favor de São Paulo, mas nesse caso, o fato de São Paulo jogar fora de casa equilibra muito o confronto. Prefiro pregar um pouco de cautela e fazer uma entrada no mercado de gols. Temos a tendência de um duelo bem equilibrado, principalmente na parte da defesa, então são duas equipes que se defendem bem. Nas últimas 6 partidas em casa, a LDU só tomou gols em uma delas. Tivemos 3 partidas que terminaram em 0 a 0 nesse período. Já o São Paulo, atuando como visitante nas últimas partidas, não bateu o over 3,5 em nenhuma delas. Aqui eu tenho uma tendência bem grande devido a esse retrospecto recente das equipes de entrar no under 3,5, mas eu confesso que eu também não acho ruim o over 1,5. O São Paulo é uma equipe que, por mais que não tenha uma grande média de gols em seus jogos, costuma marcar fora de casa, marcou gols em 4 dos últimos 5 jogos como visitante. A LDU também tem um ataque bem positivo quando joga em casa, e por mais que essas médias de gols nos últimos jogos de ambas as equipes não sejam tão altas, eu acho uma entrada interessante também. Até as odds estão legais para compor um bilhete. Então, particularmente, eu gosto das duas situações, tanto do over 1,5 como do under 3,5. Mas pelo fato de eu achar que o São Paulo
vai se expor pouco, vai priorizar a defesa para resolver depois em casa. Eu acredito no under também. Então aqui eu vou de under 3,5 para compor um bilhete. E encerrando a grade do dia às 21h30, talvez o jogo mais importante da noite. Primeira partida das quartas de final da Libertadores, o Fluminense recebe o Olímpia do Paraguai no Rio de Janeiro. Essa fase era para termos o maior Fla-Flu da história, no entanto, o Olímpia conseguiu eliminar o Flamengo num jogo bem provável dentro de casa. É um duelo que eu considero o Fluminense favorito, eu acho que o Olímpia continua sendo zebra. Eu acho o Fluminense favorito para o confronto no geral, para passar para a semifinal. Então, jogando em casa é um time que, na minha opinião, deve vencer o jogo. Para quem quer fazer uma aposta um pouco mais segura, eu acredito que o over 1,5 é uma aposta interessante. Mas aqui eu vou buscar esse favoritismo do Fluminense, eu não vou operar no mercado de gols, eu vou aqui de casa vence. E com esse jogo nós encerramos a nossa grade do dia. No bilhete pronto nós temos um over 1,5 no jogo do Slovan Bratislava contra o Aris Limassol. E uma vitória simples do Fluminense contra o Olímpia com uma dupla pagando 1,89, uma bela odd. E eu quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Se curtiu o nosso material, deixa o like, deixa o follow, isso nos ajuda bastante. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente postando os palpites de quinta-feira. Para quem for fazer aquela fezinha de sempre, boa sorte para todos nós. Um abraço a todos, até mais e valeu!